Boa noite. Copom aumenta Selic pela primeira vez no governo Lula. Taxa sobe 0,25 ponto percentual e vai a 10,75% ao ano. A expectativa agora é sequência de altas até o final do ano. No primeiro corte em 4 anos, o Banco Central dos Estados Unidos reduz juros em 0,5 ponto percentual. E você vai ver também. Dados do governo federal mostram que mulheres ganham 20% menos que homens no Brasil. Polícia identifica e busca suspeito de violência contra mulheres na zona leste de São Paulo. Ele é investigado por fazer ao menos 5 vítimas. Pesquisa Quest divulgada hoje mostra leve recuo de Pablo Marçal e oscilação positiva de José Luiz da Atena na disputa pela Prefeitura de São Paulo. É o primeiro levantamento depois que o apresentador de televisão agrediu o influenciador digital com uma cadeira durante o debate no domingo. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Marçal continuam em empate técnico dentro da margem de erro na corrida eleitoral. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 24% das intenções de voto. O número é o mesmo do levantamento anterior, divulgado em 11 de setembro. Guilherme Boulos, do PSOL, teve 23%. Antes, ele aparecia com 21%. Pablo Marçal, do PRTB, ficou com 20%. Antes, ele tinha 23%. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em quarto lugar com 10% das intenções de voto. Antes tinha 8%. Em seguida, vem a deputada Tabata Amaral, do PSB, com 7%. Na última pesquisa, ela estava com 8%. Marina Helena, do Novo, manteve os 2% da pesquisa anterior. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, não pontuou. Antes, ele aparecia com 1%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, também não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam somaram 7%, mesmo índice dos indecisos. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um possível segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Neste caso, Nunes venceria com 46% das intenções de voto contra 35% de Guilherme Boulos. 13% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes teria 47% das intenções de voto, contra 27% de Marçal. 20% responderam que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam responder. Se a disputa do segundo turno fosse entre o deputado federal Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos teria 42% dos votos e Marçal 36%. 17% responderam que votariam em branco ou nulo e 5% não souberam responder. O levantamento ouviu presencialmente 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, vamos conversar então com o Kennedy Alencar, nosso comentarista de política. Kennedy, como é que você avalia esse cenário aí colocado pela pesquisa Quest, divulgada hoje, e se você acha que o Marçal continua sendo um fenômeno eleitoral? Boa noite. Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, mais uma vez, parabéns pela condução excelente no debate de ontem. Você foi fundamental para manter a calma e a condução ontem, quando a coisa pegou fogo. O Marçal está perdendo força como fenômeno eleitoral, Amanda. Esse estilo agressivo dele, as propostas vazias, muitas fake news, criaram um efeito que diminuíram as chances do Marçal. Essa pesquisa da Quest hoje foi vista por muitos analistas como um ponto de virada, como se a cadeirada no debate da TV Cultura no sábado tivesse reduzido as chances do Marçal. Na verdade, isso começou antes. O Datafolha, na semana passada, já mostrava o Ricardo Nunes com 27%, o Boulos com 25% e o Marçal com 19%. Ou seja, com 3 pontos percentuais de margem de erro, eles poderiam estar empatados no limite da margem de erro, que é altamente improvável. Portanto, já havia um descolamento do Nunes e do Boulos em relação ao Marçal. A Quest acaba chegando um pouco atrasada. Ela deu os números aí, 24 para o Nunes, 23 para o Boulos,
20 para o Marçal. O Datafolha, na semana passada também, Amanda, mostrou o crescimento da rejeição do Pablo Marçal. Ele marcou 47% de rejeição contra 37% do Boulos. Uma semana antes, ele tinha 38% e o Boulos 37%. Acho que o Marçal cometeu um erro de estratégia. O episódio da cadeirada me parece que vai ser mais bem aproveitado em termos de dividendo eleitoral, político, para o Datena, né? É reprovável o que o Datena fez de uma agressão física a um candidato. Nós até parafusamos as cadeiras aí na Rede TV, porque a gente quis prevenir com uma segurança muito rigorosa, como você viu, mas o Datena também foi muito provocado. Então, esse estilo provocador do Marçal, não só em relação ao Datena, mas em relação ao Boulos, ao Nunes e à própria Tabata, eu acho que isso acaba rendendo para ele uma dor de cabeça. Ele exagerou nessa estratégia e me parece que, se ele não fizer uma correção de rumos, ele não vai passar o segundo turno. O que está pintando aí, Amanda e Augusto, é um segundo turno entre Nunes e Boulos, né? O Ricardo Nunes, numericamente à frente agora. Vamos acompanhar as próximas pesquisas. Amanhã tem uma pesquisa da Datafolha que me parece que vai ser importante. Que era o tradicional, né? O segundo turno que todo mundo esperava lá desde o início, antes desse elemento disruptivo. Obrigada pelo elogio mais uma vez. Kennedy, mais a gente sabe que esse trabalho foi em equipe, um debate redondo e correto, de alta qualidade que a Rede TV e o UOL entregaram para os telespectadores. Obrigada, viu? Verdade. Obrigado, Kennedy. O presidente Lula recebeu hoje um telefonema do presidente russo Vladimir Putin para discutir a proposta de paz do Brasil e da China para o conflito entre Rússia e Ucrânia. O texto propõe a negociação direta entre os dois países a partir de 3 princípios: não expansão do campo de batalha, não escalada dos combates e não inflamação da situação. No telefonema, Putin manifestou solidariedade ao Brasil pelos incêndios florestais e conversaram também sobre a cúpula do BRICS, que acontece no mês que vem na Rússia. Pesquisa Quest mostra que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, caiu 7 pontos em relação à sondagem anterior. E o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem subiu. Ainda assim, Paes venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Segundo o levantamento, Eduardo Paes, do PSD, tem 57% das intenções de voto. Na última pesquisa, divulgada em 11 de setembro, o atual prefeito aparecia com 64%. Em segundo lugar está o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 18%. Antes tinha 13%. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, manteve os 4% das intenções de voto da pesquisa anterior. Em seguida, vem Ciro Garcia, do PSTU, com 2%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, Marcelo Queiroz, do PP e Carol Esponza, do Novo, têm 1%. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, e Henrique Simonardi, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 10% e 6% não souberam responder. O levantamento ouviu presencialmente 1.140 pessoas entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quest trouxe hoje também as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente, com 28% das intenções de voto. Em 11 de setembro, ele tinha 27%. Em seguida, e tecnicamente empatados, aparecem Fuad Noman, do PSD, com 20%, mesmo número da pesquisa anterior, e Bruno Engler, do PL, com 18%, que oscilou 2 pontos para cima. Duda Salabert, do PDT, está em 4º lugar na pesquisa com 10%. Antes ela tinha 11%. Rogério Correia, do PT, manteve os 5% do levantamento anterior. Carlos Viana, do Podemos, aparece com 3%, 1 ponto a menos do que na última pesquisa. Em seguida, aparece Gabriel Azevedo, do MDB, com 2%. Antes tinha 3%. Wanderson Rocha, do PSTU, não pontuou. Na pesquisa anterior, aparecia com 1%. Indira Xavier, do Unidade Popular, e Lourdes Francisco, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar somaram 7%, mesmo número daqueles que estão indecisos. O levantamento ouviu presencialmente 1.002 pessoas entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
O Superior Tribunal de Justiça negou um novo pedido de habeas corpus para a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva e questionou a medida cautelar que proíbe a manifestação nas redes sociais e na imprensa. Foi por violar essa determinação que Deolane voltou à cadeia um dia depois de ter sido autorizada a ficar em prisão domiciliar. A influenciadora segue na colônia penal feminina de Buíque, a 280 quilômetros do Recife. Ela é uma das investigadas na Operação Integration, que combate a lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação que concedia uma indenização de R$1 milhão à família do garoto Miguel Otávio da Silva. A criança de 5 anos caiu em 2020 do 9º andar do prédio onde a mãe trabalhava no Recife. A indenização que seria paga pelos patrões Sari Corte Real e Sérgio Hacker foi determinada pela Justiça do Trabalho, mas o ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, considerou que o pedido de danos morais não está diretamente relacionado com o contrato de trabalho. A falta de chuvas tem impactado os níveis dos reservatórios de água que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Diferentemente da crise hídrica de 2014, hoje a situação não é preocupante, não é tão preocupante, né? E o risco de racionamento é menor. Mas a possibilidade de piora nos próximos meses ainda existe. Por isso, economize água o máximo que puder. Imagens como esta se tornaram comuns no dia a dia do paulistano. O céu encoberto por nuvens de poluição geradas pelas queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início do ano, mais de 7 mil focos de incêndio foram registrados no estado de São Paulo. O maior número para um período de 9 meses desde o início da série histórica. O cenário é agravado pela falta de chuvas e a situação dos reservatórios começa a preocupar. É a segunda vez que a gente está numa situação crítica. Depois de 2014, 2015, esse período agora está começando a ser um período também bem crítico, em termos de faltas de chuvas. Atualmente, o Sistema Integrado Metropolitano abastece 18,6 milhões de pessoas e é composto por 7 usinas. Hoje, ele opera com 51,7% do volume total, 15,5% a menos do que no mesmo período no ano passado. Os níveis dos reservatórios, eles não estejam numa situação anômala, vamos dizer assim. É uma situação, os níveis dos reservatórios são os níveis que se esperam para essa época do ano. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, monitora a partir desse mapa em tempo real os níveis dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. É a partir desses dados que são tomadas as decisões para que não haja um desabastecimento hídrico em períodos de estiagem. A gente comparar com relação à crise de 2014 e 2015, é que naquela época nós não tínhamos um sistema totalmente novo, que foi o sistema São Lourenço, que foi criado e entrou em operação em 2018. Ainda assim, os pesquisadores seguem atentos à possibilidade de uma piora dos níveis nos próximos meses. A gente espera, vamos supor, choveu até março do próximo ano, que todo o período chuvoso, então final dessa estação seca e todo o período chuvoso abaixo da média, a gente pode chegar a um nível bastante crítico em termos de armazenamentos, por exemplo. É isso, né? Alerta máximo. A gente volta a conversar com o Kennedy de Alencar, porque ele conversou hoje com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, numa entrevista exclusiva que vai ao ar amanhã à noite. Não é notícia, mas é claro que o Kennedy não iria passar batido, vai adiantar alguma coisa para a gente, né, Kennedy? O que a ministra disse? Amanda, a ministra disse que ontem, na reunião com o presidente Lula, eles passaram o dia todo reunidos, depois houve a reunião com o chefe dos 3 poderes, o Lula lembrava para ela que eles criaram no passado o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e que aquilo foi fundamental para formular as políticas de transferência de renda que o PT implementaria depois, como o Bolsa Família e outras políticas assim. Aí o Lula disse para a Marina, nós vamos fazer dessa Autoridade Nacional de Segurança Climática um conselho. Vamos criar o CONSEC, Conselho Nacional de Emergência Climática. Então o nome vai mudar, não vai ser mais Segurança Climática,
vai ser emergência, para dar o sentido de urgência que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando. Aí a Marina disse na entrevista que sugeriu e que o caminho que deverá ser adotado é de uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, a pasta dela. Vamos lembrar que o CONSEA ele é vinculado, por exemplo, à Secretaria-Geral da Presidência da República, que fica lá no Palácio do Planalto. Essa autarquia ficaria vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, seria criada por medida provisória, porque preenche todos os critérios de urgência e relevância. Estamos vendo como está o ar aqui em Brasília, como estava em São Paulo, e a Marina defende que seja instituído um sistema de mandatos. Por exemplo, 4 anos, que nomeados a partir da metade do atual governo, entrariam nos 2 primeiros anos do próximo mandato, para você garantir de uma gestão para outra a continuidade de políticas públicas. E a ideia da Marina é que seja um conselho técnico, Amanda, não político, técnico no sentido de pegar um cientista, uma autoridade renomada. Se falou muito no nome do Tasso Azevedo, do MAP Biomas, mas a Marina não quis fulanizar. Ela falou, primeiro vamos fazer a ideia, depois a gente pensa nos nomes. E ter um CONSEC, um Conselho Nacional de Emergência Climática, vai ser fundamental para a gente refinar, melhorar as nossas políticas públicas de preservação do meio ambiente. A entrevista ficou muito boa e ela falou, Amanda, o Brasil é um dos países que corre mais risco com a emergência climática. Podemos ter problema na economia, na segurança alimentar, na saúde. Nós corremos o risco de ser a nação mais prejudicada e o risco maior. Veja a entrevista amanhã e veja o trecho agora em que ela fala, como o Lula disse a ela, sobre o CONSEC. E agora ele disse, vamos criar então um Conselho Nacional de Emergência Climática, com o mesmo formato, porque o Conselho, diferentemente de outros conselhos que são consultivos, eles mandam recomendações para os ministros. No caso do Conselho, as recomendações são enviadas direto para o presidente. E nesse caso ele quis que fosse algo semelhante para que as recomendações sejam enviadas diretamente para ele, óbvio que sem prejuízo de serem encaminhadas para cada ministério, para cada órgão, ou até mesmo para o Congresso Nacional. Então a gente terá um Conselho Nacional de Emergência para Emergência Climática. Isso, esse o CONSEC. CONSEC. O CONSEC. A gente tinha o CONSEA, a gente vai ter o CONSEC. Foi isso que ele falou ontem. Eu fiquei muito surpreendida, porque nós conversamos lá dentro, né? E fomos desenvolvendo esse conceito, e na reunião ele falou. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que dispensa licitação para a compra de equipamentos ou contratação de serviços em situações de calamidade pública. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O repórter Igor Damasceno fala ao vivo de Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Nessas horas, de calamidade, a burocracia não pode atrapalhar, não é? É preciso pressa, né, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, esse texto é de autoria do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que também é o líder do governo na Câmara dos Deputados. A matéria foi proposta ainda durante a tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul, em maio deste ano. Com a nova regra, não será preciso abrir licitação para a compra de equipamentos ou mesmo para a contratação de empresas e serviços. A ideia é dar uma resposta rápida às tragédias. Na votação de hoje, os deputados ainda aprovaram uma mudança no texto proposta pelos senadores, que destina 3 bilhões de reais para o desconto em empréstimo de micro e pequenas empresas que foram afetadas pela tragédia climática no sul do país. A expectativa é que o texto também beneficie aqueles estados que estão em situação de calamidade pública por conta das queimadas. E olha, pessoal, por falar sobre queimadas, sobre mudanças climáticas, hoje foi preso aqui em Brasília um homem suspeito de atear fogo em uma área de vegetação. As chamas se espalharam e geraram transtornos. Veja os detalhes na reportagem. O incendiário é um homem de 50 anos que foi preso hoje de manhã numa operação da Polícia Civil de Brasília. Ele é suspeito de atear fogo numa área de preservação ambiental. O crime aconteceu no dia 12 de agosto. As chamas se espalharam para outras 10 propriedades privadas. Segundo a polícia, o suspeito ainda ameaçou os bombeiros enviados para apagar o incêndio.
Sim, segundo a testemunha, quando os servidores chegaram lá, ele estava munido de um facão e disse que estava bravo, que era para eles irem embora e se fosse o irmão dele, eles teriam sido recebidos a bala. Ontem, outro homem foi preso por tentar colocar fogo num jardim no centro de Brasília. Ao todo, 4 pessoas já foram detidas por suspeita de incêndio criminoso. E a capital federal está há 148 dias sem chuva. É a maior seca dos últimos 60 anos, a segunda maior da história. Em Palmas, no Tocantins, militares do Exército foram enviados para ajudar bombeiros no combate às chamas. Eles usam abafadores cedidos pelo governo do Distrito Federal. Por causa dos danos, o Conselho Nacional de Justiça vai destinar verbas de penas pecuniárias e de multas coletivas aos estados que estão em situação de emergência. O CNJ já tinha feito essa mesma determinação na tragédia climática do Rio Grande do Sul e ajudou o estado com quase 200 milhões de reais. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o sul do Amazonas e o norte de Mato Grosso concentram a maior parte dos incêndios florestais. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o envio de agentes da Força Nacional a 6 estados da região amazônica. Eles devem ajudar na investigação de crimes ambientais e no combate a incêndios no Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e em Mato Grosso. Os agentes devem atuar por pelo menos 90 dias. A ministra da Saúde pediu para que os moradores dos estados mais afetados evitem sair de casa e que mantenham as janelas fechadas. Ter o maior cuidado possível com a entrada de fumaça, portanto, janelas e portas fechadas, a umidificação do ambiente, que não precisa ser só com um umidificador elétrico, vamos dizer assim, mas pode ser na forma tradicional que sempre se fez em lugares de clima seco, né? Como é o caso próprio da Brasília, que é o uso de bacias, de toalhas. Também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 2 suspeitos foram presos por começar incêndios criminosos em áreas de preservação. Em Itabirito, Minas Gerais, o homem de 34 anos confessou o crime. Uma câmera flagrou o momento em que ele colocou fogo na mata, causando um incêndio de cerca de 12 horas. O suspeito alegou que estava drogado e que não tinha motivação. Em Valença, no interior do Rio, o criminoso de 61 anos foi preso em uma operação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Ele foi identificado nessas imagens ateando fogo e fugindo de moto. O crime devastou mais de 2.000 hectares na área de proteção ambiental da Serra da Beleza. Gente, para quê, né? Não dá para acreditar. Com o aumento expressivo de queimadas e incêndios florestais, um dos maiores parques de preservação ambiental de Minas Gerais passou a investir na tecnologia para reduzir o número de ocorrências. Nos últimos dias, a situação se agravou no estado. Minas Gerais começou a semana como o estado mais afetado pelas chamas. O sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 329 áreas incendiadas em menos de 2 dias. Bombeiros e brigadistas concentraram os esforços em 13 áreas de preservação ambiental. Em setembro, o número de incêndios passa de 3.700 no estado. Na média, uma queimada a cada 15 minutos. No Parque Estadual do Rola Moça, a preocupação é grande. A área de preservação abriga 6 mananciais de água que abastecem 40% da região metropolitana de Belo Horizonte. Com as chamas, o ambiente fica seco e dificulta o fluxo de águas. Para reduzir os incêndios e queimadas, a equipe de brigadistas conta com o apoio da tecnologia. Câmeras térmicas foram instaladas em pontos estratégicos do parque. O monitoramento é feito 24 horas por dia. O sistema tem 6 equipamentos de alta definição que funcionam por energia solar. Quando é detectado o incêndio florestal, ela soa um alarme, a equipe é acionada, né, nos pontos que ela está ali fazendo monitoramento e faz o combate efetivo. Desde o começo do ano, o Rola Moça registrou 51 focos de incêndio. Na maioria das ocorrências, as chamas foram controladas rapidamente. Nós temos o tempo de resposta de 17 minutos. Então, a área queimada é muito pequena, dada a rapidez que as nossas equipes operam.
A rede de prevenção conta ainda com o reforço de profissionais especializados em combate a incêndios florestais, contratados exclusivamente para o período de seca e queimadas. Neste ano, o parque passou a contar também com uma base do Corpo de Bombeiros. Viaturas como esta funcionam como mini caminhões de incêndio. Caso aconteça algum foco desses casos de pessoas que venham a colocar fogo aqui, a gente consiga combater de forma direta, né? Mas é importante realmente a conscientização para evitar esses focos, né? E aí a gente consiga fazer o processo só de prevenção ao incêndio. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Qual é a previsão para essa quinta-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, em todo o centro do país, as temperaturas seguem altas, não tem previsão de chuva e o tempo segue seco e quente nessa área aqui em amarelo. Só que no sul, por causa de uma frente fria e um ciclone extratropical, o tempo segue instável no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, as temperaturas voltam a subir, não tem previsão de chuva e os termômetros também sobem, como a gente acompanha aqui na próxima tela. Máxima chegando na casa dos 26 graus amanhã, 31 graus na sexta-feira, 27 no sábado e no domingo pode chegar na casa dos 32 graus. No Rio de Janeiro também não tem previsão de chuva, o tempo segue quente e abafado e os termômetros podem marcar 29 graus. Belo Horizonte, a mesma temperatura e Vitória no Espírito Santo, 28 graus de máxima amanhã. No interior nordestino, o tempo fica seco e quente, então atenção para a umidade relativa do ar, porque ela vai ficar abaixo do esperado. No litoral tem previsão de chuva em pontos isolados que vai desde Alagoas até o sul da Bahia. Na região norte, a chuva ela começa a se espalhar e o tempo segue instável em toda essa área mais escura aqui do mapa, que vai desde o Amazonas até Roraima. Só que mesmo assim, as temperaturas seguem altas por lá. Máxima chegando na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. Olha, no centro do país, os termômetros registram 39 graus em Cuiabá e em Palmas. As máximas podem chegar na casa dos 40 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Muito obrigada, Igor. Boa noite para você, querido. Para movimentar o setor de viagens no Brasil, o presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Turismo. Entre outros pontos, o texto prevê que as empresas especializadas devem fazer um cadastro no Ministério do Turismo como forma de prevenir golpes. Lula também assinou um acordo entre o Brasil e a ONU Turismo para que seja instalado um escritório da entidade no Rio de Janeiro, o que deve fortalecer a atividade da organização na região das Américas e Caribe. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou agora há pouco um aumento de 0,25 ponto percentual na Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. O repórter Marcos Amoroso acompanhou a reunião do Copom, tem mais informações ao vivo, porque é sempre divulgado um breve comunicado, né, Amoroso? Era o que o mercado esperava, ninguém gosta de alta de juros, mas às vezes, infelizmente, é um remédio amargo necessário para conter a inflação. Conta pra gente. Amanda, exatamente isso. E esse aumento que levou a taxa Selic para 13,75% ao ano, como você já disse, já atendia as expectativas do mercado financeiro e não surpreendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que agora há pouco falou ali na chegada do Ministério da Fazenda que esse resultado já era esperado, mas que a avaliação dele total só sairia com a ata completa do Copom. Como a gente já disse, esse cenário interno apontava para um risco de uma alta da inflação, segundo o Comitê de Política Monetária, devido principalmente a dois fatores. A alta do dólar no mercado internacional, mas também fatores internos, como o aumento do custo da energia e dos alimentos devido aí à severa seca que a gente está enfrentando no Brasil neste ano. O Copom já havia informado na ata da reunião anterior que poderia, nesta reunião que foi realizada hoje, aumentar a taxa de juros. E essa, inclusive, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem, é a primeira elevação da taxa de juros desde o início do governo do presidente Lula. A última alta dos juros ocorreu em agosto de 2022, quando a taxa subiu de 13,25% para 13,75% ao ano. Aí, após passar um ano nesse nível de 13,75%, a taxa teve 6 cortes consecutivos de 0,5 ponto e depois um outro corte de 0,25 ponto percentual entre agosto do ano passado e maio deste ano. E aí, nas duas últimas reuniões do Copom de junho e julho, o comitê decidiu manter a taxa em 10,5
10,50% ao ano, são todos os números que eu me embananei aqui, no menor nível desde fevereiro de 2022. Então é isso, a gente teve a taxa mantendo uma alta, ela baixou e agora está traçando uma taxa que pode voltar a subir de maneira geral. Volto com vocês no estúdio, Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Amoroso. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa de juros básica. Agora ela oscila entre 4,75% a 5% ao ano. Essa é a primeira vez em 4 anos que o índice sofre corte. O Fed afirmou que a redução acontece pela maior confiança na queda da inflação no país. Uma realidade que persiste em pleno século XXI. Apesar dos avanços e da luta de muitas classes para conquistar direitos e chegar mais perto da igualdade, a diferença dos salários entre homens e mulheres tem aumentado no Brasil. Dados apresentados pelo Ministério do Trabalho mostram que, em março, as mulheres recebiam, em média, 19,4% a menos que os homens. Agora, esse número subiu para 20,7%. No Brasil, os funcionários do sexo masculino ganham por volta de R$ 4.495, enquanto as do sexo feminino giram em torno de R$ 3.565. Quando se trata de mulheres negras, a diferença salarial é ainda maior. Elas recebem, em média, R$ 2.745. Quando se trata de cargos de direção e gerência, as mulheres ganham 27% menos que os homens. Onde é que estão as mulheres negras? E aí eu quero fazer uma outra pergunta. Onde estão as mulheres indígenas? Que nem aparecem. Portanto, o desafio de você discutir a igualdade é você discutir onde estão as mulheres e como estão as mulheres. Essa é a nossa responsabilidade enquanto governo. Aprovada no ano passado, a Lei de Paridade Salarial prevê que homens e mulheres recebam o mesmo salário quando desempenharem funções equivalentes em empresas com mais de 100 funcionários. A multa para os negócios que descumprirem essa determinação pode chegar a 3% do total da folha de pagamento. Além disso, também podem ser aplicadas multas em casos de situações discriminatórias. Com quase 60% do quadro de funcionários ocupado por mulheres, essa empresária aposta na conscientização para garantir que todos sejam remunerados de forma justa. Eu acredito que para a gente mudar a cabeça de todo mundo tem que acreditar na igualdade. O importante aqui é profissional e não se é mulher ou homem. Então, se a gente começasse a olhar muito mais a entrega das pessoas, a gente conseguiria equalizar muito mais o mercado de trabalho e todo mundo conseguiria ganhar a mesma coisa. Pensamento reforçado pelos especialistas, que afirmam que é preciso um esforço a mais da sociedade para que homens e mulheres recebam de forma igualitária. Essa situação de desnível salarial é uma situação que tem a ver com a cultura do país. Não é só o Estado que tem o papel de promover essas correções, mas a própria sociedade. A Polícia de São Paulo procura um homem que tentou atacar várias mulheres na zona leste da cidade. Segundo a polícia, o suspeito já teria feito pelo menos 5 vítimas. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do homem que ficou conhecido como maníaco do carro. Uma das vítimas estava num ponto de ônibus. Ele chega num carro prata, estaciona e pouco mais de 1 minuto depois se aproxima dela por trás. Segura a mulher pelo braço, mas ela consegue escapar e sai correndo. Ele volta para o carro como se nada tivesse acontecido. Logo em seguida, aparece outra vítima andando na calçada. Mais uma vez, ele se aproxima e tenta segurá-la pelo pescoço. Ela se esquiva e vai embora. O homem volta para o carro e fica à espera de outra oportunidade. 2 minutos depois, deixa o local. Essa outra imagem foi gravada na sequência, em frente a uma escola, também na zona leste de São Paulo. Ele chega com o carro, desce e aborda a terceira vítima. Ele tenta fazer com que ela entre no veículo. A moça entrega o celular, mas ele recusa. Depois, ela sai correndo. O homem volta para o carro e vai embora.
Depois da divulgação das imagens, outras mulheres procuraram a polícia para denunciar o mesmo homem. São pelo menos 5 vítimas. Uma delas disse aos investigadores que na abordagem ele anunciou o assalto, teria feito uso de canivete, mas não levou nada. Os casos serão investigados por roubo, conforme registrado em boletim de ocorrência, e crimes sexuais. Passamos a ter, com a repercussão do caso, inúmeras denúncias que foram checadas. Uma delas nos propiciou a identificação do autor. E ele tem 48 anos de idade, o nome dele, por uma questão legal, não posso divulgar. E ele tem antecedentes, teve uma condenação já e bem pesada por roubo qualificado com privação de liberdade. Por isso que eu enfatizei o roubo, que é a natureza da nossa investigação aqui. Pode ser tanto atribuído a um crime sexual como patrimonial. O atual prefeito do Recife, João Campos, seria reeleito no primeiro turno se a disputa fosse hoje. É o que mostra a pesquisa Quest. Segundo o levantamento, João Campos, do PSB, tem 77% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, tinha 76%. Em segundo lugar, aparece Gilson Machado, do PL, com 8%. Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, o candidato aparecia com 6%. Em seguida, vem Daniel Coelho, do PSD, que tem 4% das intenções de voto e oscilou 2 pontos para baixo. Dani Portela, do PSOL, manteve os 2% do levantamento anterior. Técio Teles, do Partido Novo, também continua com 1%. Ludmila, do Unidade Popular, Simone Fontana, do PSTU e Vitor Assis, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam nos candidatos apresentados somaram 6%. 2% não souberam responder. O levantamento ouviu presencialmente 900 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A bandeira vermelha na conta de luz sofreu um reajuste no início do mês no sul do país. A seca e a falta de chuva são os principais motivos para o aumento de energia. A dona Bárbara tomou um susto quando viu o valor da conta de luz. A luz simplesmente disparou. Não está dando mais no orçamento. Ela e outras pessoas sentiram no bolso o aumento de R$ 4,46 a cada 100 kWh. O aumento é referente à bandeira vermelha patamar 1. A maior parte da energia consumida no Brasil vem de usinas hidrelétricas, ou seja, grandes estruturas que usam a água para gerar eletricidade. Então, na medida em que os reservatórios eles enfraquecem, o nível de água dos reservatórios baixa, as bandeiras elas ficam mais agravadas. É uma sinalização, daí o nome bandeiras, é uma sinalização do quanto de energia, do quanto de capacidade de geração de energia as usinas então possuem. As secas no centro, norte e nordeste do país colaboram para a alta na conta de luz. Embora as queimadas não tenham um efeito direto nesse cálculo, especialistas indicam que a longo prazo nós devemos sentir esses reflexos. A intensificação das queimadas, a perda de áreas verdes, pode fazer com que as secas sejam mais intensas em verões futuros. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os únicos estados do Brasil que não registraram avanço na seca. Em 15 estados, o fenômeno ficou mais severo entre os meses de junho e julho deste ano. Depois de um recorde no número de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a liberação orçamentária de mais de R$1 bilhão para combater a doença e o mosquito transmissor. Em um período de seca extrema na maior parte do país, o aumento de casos de dengue surpreende. Dados do Ministério da Saúde mostram que de janeiro a agosto de 2024 foram notificados 6,5 milhões de casos prováveis, ou seja, 3.200 casos a cada 100 mil habitantes. Um crescimento de 300% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.454.688 casos prováveis, uma média de 681 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. Juntos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal somam 87,70% dos casos prováveis.
Para conter o avanço da doença, o governo federal apresentou uma série de medidas, incluindo um orçamento de R$1,5 bilhão. Durante um evento em Brasília, o presidente Lula falou sobre o papel da sociedade no combate à doença. Todo verão, nós somos vitimados pelo crescimento da dengue e de outras doenças, e que dessa vez, com a questão climática evoluindo para que o planeta fique mais aquecido, nós resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha para que a gente tenha tempo, não apenas do Ministério e as questões científicas que o Ministério pode acionar, a estrutura do SUS, a estrutura de toda a rede do Ministério da Saúde pode funcionar. Nós precisamos antes preparar a sociedade brasileira, porque os mosquitos estão na casa de cada um de nós. Nos próximos dias, o Instituto Butantan deve apresentar à Anvisa os resultados finais dos testes das vacinas contra a dengue. A meta do governo federal é comprar e aplicar na população 1 milhão de doses em 2025. O Ministério da Saúde também já contratou 9 milhões de doses do laboratório japonês Takeda. Em uma tentativa de assalto, uma idosa foi baleada e morta dentro de casa em Moema, na área nobre da capital paulista. O repórter Marcelo Oliveira tem os detalhes desse caso. A engenheira Eliane Toniolo, de 63 anos, e a filha dela estavam dormindo quando 4 homens invadiram a residência na zona sul da capital paulista. Eles acessaram a casa a partir de um muro que divide a residência de um salão de beleza. As duas perceberam a invasão por causa dos cães que latiram. A idosa pegou uma arma para se defender, mas os criminosos perceberam e atiraram contra ela. Os tiros pegaram na barriga e na cabeça e a idosa morreu no local. A filha foi trancada em um dos cômodos. Os bandidos fugiram em 2 carros sem levar nada. Vizinhos relataram que a insegurança tem aumentado no bairro. Mais cedo eu conversei com um deles. Vamos ver. A criminalidade aqui está muito alta, né? No meu prédio mesmo aqui, logo atrás, várias tentativas de invasão foram interceptadas pela nossa portaria, que não é virtual, é pessoal. Mas realmente dá medo de sair aqui na rua, né? Assalto aqui é todo dia, né? Segundo os vizinhos e a própria polícia, as 2 mulheres já estavam de mudança da casa. Essa mudança deveria acontecer nos próximos dias, pois a residência já tinha sido vendida para uma incorporadora que vai construir um prédio no local. E uma adolescente mineira foi baleada após o carro em que a família estava entrar por engano no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O estado dela é grave. No carro da família, a marca do disparo. O tiro atingiu a adolescente de 14 anos que tinha saído de Minas Gerais para tirar o visto americano no Rio de Janeiro. O pai da adolescente, que dirigia o carro, contou à polícia que errou o acesso para a linha amarela, seguindo as orientações do GPS, e entrou na comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré. Ao perceber a presença de criminosos armados, ele tentou retornar, mas os bandidos atiraram. A menina foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia. Que horror. Em Antônio João, cidade do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, um indígena de 23 anos, conhecido como Neri Ramos, foi morto a tiros no segundo confronto com a polícia militar em uma semana. Há quase 3 décadas, o local é palco de conflitos pela terra envolvendo os guaranis, kaiowás e fazendeiros. A FUNAI manifestou pesar e indignação diante dos violentos ataques sofridos pela comunidade guarani. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.